Bom dia, pessoal, estamos aqui novamente no canal do Barba Solar, certo? Estou gravando aqui meio-dia, no intervalo do almoço aqui. Acabei de chegar em casa, gravar um conteúdo aqui bacana para vocês. Hoje nós teremos a autópsia desse camaradinho aqui, né? Já que eu fiz a recomendação aqui no canal, que eu tenho um carinho especial aqui pelo Anenge, né, que inclusive comentei que é a opinião do canal do Barba Solar, a recomendação, né? Infelizmente ele não está com estoque no Brasil, mas em breve ele deve retornar. E a nossa recomendação é o Anenge. Então hoje eu resolvi fazer um vídeo de autópsia, né, mostrar, analisar, né, dentro das capacidades técnicas dele aqui, mostrar um pouco. Minha maior preocupação, que são os capacitores, né, que são os componentes mais caros quando se falamos de projeção de PCB, de placa. Um capacitor de tier, né, tier são os levels, né, as categorias, ou seja, um capacitor de categoria, né, de tier 1 é melhor que um capacitor de categoria 2 ou tier 2. Na minha profissão, que isso aqui, querendo ou não, não é a minha profissão, eu não vivo de energia solar, o canal, a comunidade do canal do Barba Solar vem para ajudar, vem para somar e ajudar aqueles que querem ter a sua independência elétrica, né? Ter seu sistema off-grid funcional. Mas a minha atividade principal é como técnico de informática. E como técnico de informática, uma das áreas que a gente estuda é justamente a questão da qualidade das fontes de alimentação, certo? E aí entra a questão de capacitores, e a gente aprende sobre capacitores, que é a minha principal preocupação com esse tipo de equipamento, que é de mais baixo custo. Porque um capacitor ruim, ou seja, um capacitor de baixo tier, ele pode funcionar bem nos primeiros anos, mas e como é que vai ficar essa durabilidade? Porque um indutor, ele é apenas cobre, por exemplo. Um indutor bom também é muito caro. Um transistor, um MOSFET bom também é muito caro. Porém, são equipamentos duráveis. Mesmo que você pegue um transistor, né, um MOSFET, um indutor de baixa qualidade, você respeitando a especificação dele, ele vai durar muitos anos. Não é o mesmo para um capacitor. O capacitor, a partir do momento que você começa a utilizar, ele já começa a degradar. É claro que é uma degradação pequena, não é que você vai usar agora e ele já vai começar a acabar. Mas um capacitor de tier, né, de categoria baixa, ele vai acabar mais rápido. Ele vai deixar de fazer a sua função. Para quem não sabe, um capacitor ele atua como se fosse um filtro, ele é um pequeno armazenador. Ele é o contrário da bateria. A bateria armazena muita energia, mas libera de uma maneira devagar. O capacitor, ele armazena muita energia, ou ele armazena pouca energia, né, o contrário, me desculpem. Ele armazena pouca energia, porém consegue liberá-la de maneira quase instantânea. Então ele é usado como um filtro, ele armazena ali aquela quantidadezinha de energia para que essa energia seja uma energia constante e não e atue como se fosse um pequeno filtro, sempre tendo uma pequena reserva de energia ali dentro para alimentar o equipamento. E no equipamento de mais baixo custo, como um tipo de inversor como o Anenge, comprado do AliExpress, remarcado, que para quem não sabe também, né, não é porque tem essa carcaça aqui com o nome Sunry e com esse nome Anenge, que esse inversor é um Anenge, que esse inversor é um Sunry. Esses inversores são remarcados. Se vocês pesquisarem no AliExpress, inclusive, vocês vão encontrar muitos inversores que têm a carcaça, assim, o circuito idêntico a esses aqui, mudando a posição do LED, alguma coisinha assim e tal, porque os inversores são remarcados. Então, por essa preocupação, eu decidi fazer uma autópsia, ver como é o Anenge por dentro, certo? Para averiguar, será que esse inversor tem capacidade, né, principalmente da peça que vai mais deteriorar rapidamente, que é os capacitores. Será que ele tem bons capacitores? Porque ninguém espera comprar um inversor desse e queimar em 2 anos, 3 anos. A gente quer que ele dure bastante, apesar do valor, né? A gente também não pode exigir tanto, ser um equipamento um pouco mais barato, mas a gente quer, né, que esse equipamento não queime com uma certa... não perca também suas características com uma certa facilidade, com pouco tempo. A gente espera, né, uma certa durabilidade. Então é isso, pessoal. Eu vou cortar agora aqui já para o vídeo de desmontagem. E depois eu volto para fazer algumas considerações finais com vocês. Beleza? Valeu!
O enquadramento tá bom aqui, né, pessoal? Vamos lá. Se der alguma tremida, alguma coisinha, vocês me perdoem. Vamos aqui, ó. Romper aqui o lacre. Certo? Vamos abrir aqui e vamos ver juntos aqui como é a estrutura interna desse aparelho, hein? Beleza, pessoal? Vamos começar a parte agora aqui de abertura, né, de fato. Essa aqui é a tampinha, né, que aqui todo mundo retira para poder instalar. E agora vamos tirar aqui a tampa principal do inversor. Certo? Vamos dar uma conferida aqui no enquadramento. O enquadramento tá legal, tá ok. Então, beleza. Vou desconectar aqui os cabos, né, para ficar mais tranquilo de vocês acompanharem aqui a estrutura. Ou não, na realidade não vai precisar, acho que dá para ver aqui tranquilo. Vou dar uma pausa aqui, vou fazer um pequeno corte aqui no vídeo para poder tirar o celular aqui do suporte e mostrar a vocês realmente como é ele internamente, como é a estrutura dele internamente, certo? Vamos lá. Opa, pessoal, voltando já aqui agora com o ANEM já aberto. Certo, vocês podem dar uma olhada geral aqui na placa. Beleza? Ali também na plaquinha secundária, onde está as conexões para BMS e Wi-Fi. Certo? Ali a plaquinha do display. Belezinha? E painel de comando também, né? E agora vamos tentar detalhar um pouco sobre isso aqui. Logo de cara, o que me chama mais a atenção aqui é esse cabo aqui cruzando a placa, ó. Muito provavelmente cabo aqui é o cabo aqui do PV, né? Tensão das páginas, isso mesmo, aqui a tensão do painel a gente tem ali na serigrafia a instrução, ó. PV mais e PV menos, que ele cruza e entrega aqui. Então muito provavelmente essa parte aqui já é onde começa a oscilação do MPPT, jogando aqui para os MOSFETs que estão aqui, no corpo de MOSFETs aqui. A gente tem 3 sensores de temperatura aqui nele, certo? Aqui a gente consegue ver também as conexões dos fãs, olha só, que são PWM. Tem 4 conexões, tem 4 fios, ela é uma fan PWM, ou seja, com configuração de rotação eletrônica. Isso é bem interessante. Ali a gente tem a informação, ó, de INV Temp, ou seja, Inversor Temp, que vem justamente para cá, que a gente pode ver aqui, ó, olha só, são o corpo de MOSFETs aqui. Tá? A gente consegue ver aqui, ó. Vou ver se eu acho um ângulo aqui mais bacana aqui para mostrar para vocês, ó. Melhor aqui para mostrar, vou virar aqui o inversor. Tá bom? Olha só. A gente tem aqui ali, ó, 4 MOSFETs ali e 5 para cá, ó. Corpo de MOSFET. Então muito provavelmente vão ser 5 pro MPPT e 4 para o inversor, porque o inversor ele sempre tem que ser par para fazer a senoide, ou seja, 2 para um lado, 2 para o outro, né? Oscila no ponto 0 e oscila em 220, beleza? A gente pode ver também aqui, ó, os relés que fazem a troca aqui para concessionária e solar, né? O inversor. Vou ver se eu consigo focar aqui para vocês verem, de 40 amperes. Então são relés bem parrudos. Beleza, pessoal? Vamos dar uma olhada aqui também. Eu vou dar uma virada aqui na placa aqui do inversor. Vou tirar um pouquinho o zoom aqui também. Vamos dar uma olhada aqui, olha só. A gente pode conferir aqui, ó, as marcas dos capacitores, que é uma preocupação minha, né? Como eu expliquei, os capacitores normalmente são a fuga de economia dos fabricantes, né? Aqui tem mais 2 sensores de temperatura, ó, para fazer o controle interno da temperatura. Vamos ver se a gente acha a serigrafia deles aqui, ó. Vamos ver se nós consigamos dar uma olhada aqui. Aqui, achei. Vamos dar uma olhada aqui, rapidinho. Olha aqui, ó. BAT Temp e PV Temp.
Então esse aqui é o PV, aqui é o... Não, ao contrário, aqui é o PV e aqui é o BAT. Então aqui deve ser um conversor DC-DC. E aqui é onde realmente chega a alimentação dos painéis, para fazer o chaveamento aqui para o MPPT. Aí já tem um indutor aqui, um outro corpo de indutor aqui. E os MOSFETs estão logo aqui. Muito bom. Vamos dar uma olhada aqui agora na parte dos capacitores de saída aqui, né? Que é a minha, como eu falei, a minha principal preocupação. Vamos dar uma olhadinha aqui. Pessoal, temos capacitores aqui taiwaneses de categoria 2. São capacitores já bem bacanas, bem legal aqui, ó. São capacitores Samsung. São capacitores de fabricação taiwanesa. Vocês veem aqui, ó, que ele trabalha aqui, ó, em 500 volts, né? Então muito provavelmente aqui são os capacitores que chegam aqui, usam a questão do MPPT, que é justamente a tensão máxima que esse inversor ele alega ali na etiqueta. É uma suposição minha, certo? Temos capacitores mais aqui atrás, olha só, também da Samsung, só que agora o plástico ele já vai dificultar um pouco a nossa leitura aqui. Eu vou ver se eu consigo ler aqui para passar informação aqui para vocês de qual é a tensão desses camaradinhos aqui. Mas tá difícil. Vamos ver aqui se eu consigo ler. Aí pessoal, tá um pouquinho difícil de ler aqui. Vamos continuar então. Importante que também são da Samsung. São capacitores bacanas também, de fabricação taiwanesa. Beleza, pessoal? E aqui a gente vê num corpo aqui mais secundário, olha só, capacitores Caption. Vou dar uma levantadinha aqui para vocês verem, ó. Capacitores Caption. Esses capacitores aqui já são de categoria 3. Aqui a gente já percebe uma boa economizada, porque capacitores de categoria 3 já começa a dar um pouco de queda de qualidade. É um capacitor ruim? Não. Ruim ele não chega a ser, mas de fato tá um nível abaixo desse aqui. Ou seja, não mantiveram o padrão em todo o corpo, né, do inversor. Algumas partes eles deram uma economizada sim. Porque pelo valor do equipamento, né, a gente não pode nem exigir tanto. A gente também tem alguns capacitores de corpo sólido aqui. Mais alguns capacitores Caption aqui. E outro capacitor Samsung logo ali atrás. Certo, pessoal? O transformador dele a gente pode ver logo aqui atrás, ó. É um capacitor bem grandinho, ó, você vê aqui pelo tamanho do meu dedo. Para um equipamento que vai trabalhar aqui na faixa aqui dos seus 300 volts, 400 volts, né? Que é um inversor de alta frequência. Perdão. É um transformador bem grandinho. Até. Eu vou deixar também durante o vídeo fotos em alta qualidade de vários setores da placa para que fique melhor para análise individual de cada um. Se a pessoa quiser dar uma olhada melhor, né, nos componentes de forma individual, às vezes precisar reparar alguma coisa, querer saber alguma referência também. Mas é bem isso aí, pessoal. A construção dele me parece bem robusta, valendo a pena, né, a sua compra. A gente também aqui, ó, na saída aqui a gente vê alguns capacitores aqui, ó, para filtragem, muito provavelmente do sinal AC. Muito bom. É isso aí, ó, pessoal. A estrutura interna aqui do inversor, né, me parece muito boa. Eu gostei do que eu vi. Pelo preço, eu já vi algumas estruturas internas de inversores mais caros do que ele. Eu vou falar pra vocês, tá? Não deixa muito a desejar, não. Pelo preço, vale muito a pena, pessoal. De verdade mesmo. Muito boa aqui a construção dele. Minha única crítica é que eles poderiam usar uns bornes para conexão dos cabos melhor, né? Com conector olhal, em vez desse tipo de conector aqui. Eu prefiro com um terminal olhal. Mas é isso aí, pessoal. Essa é a estrutura interna aqui do Anenge, né? De 4.000 watts, 24 volts. E vamos continuar no vídeo. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de análise interna.
Apesar de meu conhecimento técnico na área realmente de inversores e MPPTs e essa questão toda ser mais de conhecimento empírico, né, de uso do que de realmente de conhecimento técnico, eu espero que eu possa ter passado uma boa informação para vocês do que é que a gente está lidando aqui. Seguinte, pessoal, algumas considerações que eu queria fazer sobre o Aninj é o seguinte. Eu vou começar com alguns pontos que eu gostaria que fossem melhor nele, certo? Que é o seguinte. Eu me sinto mais seguro quando nós temos um conector igual ao do Sunray on-off. E é um conector olhal. Eu vou deixar aqui um exemplo para vocês dele, de um conector olhal, para que vocês consigam entender a diferença que é em relação a esse outro tipo de terminal. Eu realmente prefiro esse tipo de terminal para esse tipo de situação. Ele me dá uma segurança maior de que a corrente realmente vai ser distribuída, de que a queda de tensão vai ser menor, até porque em DC, principalmente em sistemas 24 volts como o meu, a questão da corrente é uma corrente bem alta. A gente trabalha com correntes bem altas, de 100 amperes, 150 amperes, muitas das vezes, né, quando a gente chega ali nos 3.000, 3.500 watts, realmente uma corrente bastante alta. Mas ele tem um conjunto de GBTs assim, bem decente. Eu acredito sim que... Eu não acredito que ele chegue nos 4.000 watts fechados, tá? Isso é uma coisa que eu preciso falar. Porém, eu acredito sim que pelo conjunto de GBTs ali que ele tem, como cada um é de 50 amperes, e ele tem 4 na parte do MPPT e 5 na parte do inversor, eu questionei, né, alguns amigos aqui que entendem mais do que eu nos grupos, inclusive eu agradeço muito ao Ender, por exemplo, né, por isso daí. Ele tem uma capacidade boa, né? São MOSFETs de 50 amperes, então ali na casa dos seus 3.000 watts, 2.600 watts, ele vai aguentar de forma contínua, tranquilo, não vai dar trabalho. O que o inversor do preço dele é uma coisa impressionante. Sempre temos que entender, gente, não estamos trabalhando com DE, com um inversor da Must, com SRNE, são inversores mais em conta. Então eles vão ter que abrir mão de alguma coisa. Infelizmente é assim que o mercado toca. Se eles tivessem tudo do bom e do melhor, eles não custariam o preço que eles custam. Então a gente que trabalha com Sunray, com Aninj, a gente tem que entender que certos sacrifícios vão ser feitos. Mas esses sacrifícios que foram feitos comprometem a qualidade? O preço está sendo repassado de forma justa? Nesse caso, sim. Esses inversores, pelo que eles custam, eles são realmente muito bons. Esse é um vídeo um pouco mais demorado, né, gente? É um vídeo um pouco mais longo, mas é um vídeo um pouco mais técnico. Realmente, se você tem interesse, né, de ver isso aqui, não adianta que fique um vídeo um pouco mais longo, até porque eu gosto de ter bastante responsabilidade naquilo que eu passo para vocês, certo? Agora vamos falar um ponto que eu acho bem positivo no Aninj, que é o seguinte, pessoal, eu peço desculpas inclusive porque estou tossindo, né? Não estou 100%. O que mais me chamou a atenção, que isso é um ponto que eu tenho bastante conhecimento, porque eu sou técnico de informática e acabo estudando bastante sobre fontes de alimentação, é a questão dos capacitores. Os capacitores que esse inversor usa são assim muito razoáveis para o preço dele. Como eu comentei, né, era a minha principal preocupação. Como que um aparelho barato desse vai se comportar nesse sentido? Porque o capacitor ele se degrada. E não é com tanto tempo assim, entendeu? Um capacitor, mesmo os mais tops, tem ali, bota aí 15 anos de vida, por aí. Então com certeza esse camarada aqui não iria utilizar os melhores tipos de capacitor. Então como que ficaria isso em relação ao preço que foi pago nele, né? E me surpreendeu muito positivamente. Eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui um canal do Tom's Hardware, que é um dos maiores canais de hardware dos Estados Unidos, que fizeram uma lista, né,
sobre o tier list, né, a categoria de capacitores, ou seja, eles listaram os melhores capacitores do tier 1, que são os tops, o tier 2, que é um capacitor bem custo-benefício, o tier 3, né, a categoria 3, que já é um capacitorzinho assim bem ok, nada demais também, só cumpre seu serviço numa boa. Tier 4, né, categoria 4, que ali já começa a ficar ruim, certo? E abaixo do tier 4 já é uma coisa bem perdão, já é uma coisa bem ruinzinha, tá? Então eles fizeram essa lista e o que me surpreendeu é que nos setores principais, na entrada da bateria, na ponte H, na saída do inversor, realmente na saída C, em todos os locais principais são usados capacitores de Tier 2 nesse inversor. São capacitores Sengson, certo? Eu vou até deixar um exemplo aqui. Pessoal, é muito bom saber disso daí. E em uns setores ali que não são assim, os setores principais, eles utilizaram capacitores Caption, que são realmente já um capacitorzinho bem ok, bem já baixando ali o nível, mas não chega a ser um capacitor ruim, é um capacitor bem ok. Para o preço do equipamento, eu fiquei muito surpreso positivamente com isso. Porque normalmente nesses equipamentos mais baratos, isso eu tiro por fonte de alimentação, amplificadores, placas de televisão, etc. O capacitor normalmente é a peça que eles deixam um pouco de lado, até porque ele é meramente um filtro. Tem muitas coisas que funcionam, entre aspas, né, sem o capacitor. Não seria o caso de um inversor desses. Mas ele, se botasse tipo um capacitor mais fraco, um capacitor Change-X, por exemplo, que é um capacitor que nem está naquele tier list ali, nem está naquela lista, né? Que ele inclusive é usado em alguns controladores MPPTs que tem no mercado. Ele vai acabar a vida útil dele ali, ninguém vai perceber, mas a qualidade do equipamento já vai ficar bem porca. A energia que ele estaria fornecendo seria bem porca. E não, eles utilizaram capacitores bem legais, até acima do que se espera para um equipamento desse nível de preço. Então eu fiquei muito surpreso positivamente com o Anenge. Se eu já gostava desse equipamento, agora passei a ter um carinho ainda mais especial por ele. E é isso aí, pessoal, a recomendação do canal do Barba Solar realmente é o Anenge. Ele é um equipamento muito bom. E é isso aí, esse é o vídeo de análise dele. Eu espero que eu possa ter contribuído de maneira ativa, né, com o seu conhecimento. Espero que o seu tempo com esse vídeo, que você gastou vendo esse vídeo, lhe tenha sido proveitoso. E é isso aí, pessoal, eu fico muito grato e agradeço a todos que destinaram seu tempo a acompanhar o canal, que deixam seu like, que apoiam, que fazem suas perguntas, que fazem suas críticas de maneira construtiva, certo? Estamos todos juntos aí. E é isso, pessoal, muito obrigado. E fiquem com Deus e até o próximo vídeo do canal do Barba Solar, pessoal. Valeu!